No consultório, o que nós fazemos? O terapeuta precisa criar um vínculo com essa criança para que a brincadeira funcione, né? E ela seja ali resultado de um desenvolvimento dessa criança. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Superacast. Este é um programa do Instituto Superateia que tem como objetivo trazer informação e conhecimento de qualidade para as famílias atípicas. E olha só, hoje nós temos um tema muito importante, onde eu vou elaborar com vocês como trazer a terapia para dentro de casa sem transformar tanto assim a rotina da tua casa, sem que isso se torne pesado para você. Ou seja, muitas vezes quando a criança começa as terapias, existe toda uma transformação dentro da casa, uma mudança na rotina da casa. Mas nós podemos fazer isso de forma que não gere uma sobrecarga quando você está em casa com a sua família. E é sobre isso esse episódio de hoje, então senta aí e ouve um pouquinho o que nós temos para falar com você, porque eu tenho certeza que vai te auxiliar no teu processo diário com a sua criança. Vamos lá então, Patrícia. A primeira pergunta, eu acho que uma das mais comuns é normal eu me sentir exausto com tantas terapias? Vamos lá, para a gente iniciar esse episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre isso daí. Como eu falei no início, quando se recebe um diagnóstico, o que acontece muito é que existe uma mudança total na rotina da casa, certo? E aí, com essa mudança, é como se tudo que a família fizesse girasse em torno da terapia. Então, é sim normal. Por quê? Porque trouxe toda uma mudança na sua rotina. Então, precisa de um planejamento, vai precisar de uma organização para que você consiga tanto levar para as terapias, mas também consiga ter um tempo para você, família. Ou seja, a mãe precisa ter um tempo, o casal precisa ter um tempo para si. Então, nós precisamos fazer com que essa rotina de terapias não traga uma sobrecarga para dentro da casa. É tão fácil assim? Não, eu sei que não é. Até porque criar uma nova rotina não é tão simples, mas é possível. Por que eu digo que é? Porque tem muitas famílias que já conseguiram. E como que eu faço para trazer o que as terapeutas pedem para fazer em casa e ao mesmo tempo ter um momento em família? Então aí entra, né, o que a gente precisa compreender é que todo momento que se está em casa pode ser um momento de estímulo. Nós falamos muito sobre generalizar aprendizado. Na clínica é muito falado isso muitas vezes com os pais. E o que é isso? Tudo que é feito na clínica precisa ser generalizado em casa. Então vamos pensar que se uma criança está fazendo uma determinada atividade, vamos pensar na massinha, que é algo bem simples. Se ela está fazendo na clínica, precisa de fazer alguma atividade em casa também com essa massinha, certo? Então você pode sim, às vezes, tirar um momento para isso e é até importante que você consiga tirar esse momento aí em casa para fazer esse estímulo com a criança, mas você também pode fazer algo muito importante, que é usar as atividades da rotina dessa criança para trazer estímulo. Como seria isso? Vai tomar o banho, você pode estimular na hora que está vestindo a roupinha, na hora que está tirando a roupinha, na hora que está dando o banho, pode estimular falando das partes do corpo. Então, o mais importante é trazer esses momentos com um momento de amor, de afeto e de carinho, porque assim não fica pesado. E quando nós pensamos isso, quando a criança é típica, eu falo porque eu sou mãe, nós fazemos isso. Eu tenho vídeos da minha filha, por exemplo, né, que é a caçula, vídeos eu dando banho nela e cantando uma musiquinha para ela, fazendo o estímulo do corpo, né, mostrando para ela as partes do corpo. E isso não é diferente no autismo. Quando nós pensamos no autismo, nós também vamos fazer exatamente a mesma coisa, trazer o estímulo de forma contínua, usando as atividades práticas do dia a dia. E, claro, a terapeuta pediu para você fazer algo. É importante, se você tiver como, uma vez no dia, pelo menos, parar e conseguir fazer uma atividade de acordo com aquilo que foi pedido, extremamente importante. Se não, use as atividades do dia a dia. Existe um mundo ideal e existe o mundo real. O mundo ideal é o quê? Nada mais é do que
a mãe e o pai ter tempo para sentar com aquela criança ali e fazer o estímulo, como é o esperado por nós terapeutas. Mas existe o mundo real, que é a mãe que muitas vezes vai chegar em casa após um dia de trabalho e vai estar ali cansada, tem que fazer a janta, tem que organizar alguma coisa na casa, porque no outro dia ela tem que sair cedo para trabalhar. E no meio de tudo isso tem uma criança atípica, e esse é o mundo real. Então, de acordo com a tua realidade, faça o que você conseguir fazer com muito amor e carinho, e tá tudo certo. Então quer dizer que se eu brincar com meu filho, eu estarei realizando as atividades pedidas pelos terapeutas? Sim. Por que que sim? Porque muitas vezes essa brincadeira despretensiosa, essa brincadeira natural é a mais importante, porque os pais geralmente já têm uma conexão muito profunda com a criança. Esse vínculo que tem entre os pais e a criança, ele é muito importante para gerar essa brincadeira, né, de forma amorosa, de forma que a criança se solte, e isso traz muito resultado. No consultório, o que nós fazemos? O terapeuta precisa criar um vínculo com essa criança para que a brincadeira funcione, né? E ela seja ali resultado de um desenvolvimento dessa criança. Já em casa, esse vínculo já é real, é um vínculo, né, espontâneo. Por quê? Porque já existe isso. Então, o estruturado ele é importante, né? Mas ele pode ser feito mais nas clínicas, na terapia em si, na clínica. E esse despretensioso, essa brincadeira informal em casa, ela gera muito resultado. Vamos trazer aqui um exemplo bem prático para que vocês possam compreender, né? Que é importante o estruturado, mas também é importante a brincadeira em casa. E tudo isso vai gerar um resultado, tá? Vamos pensar numa criança com seletividade alimentar. Então essa criança muitas vezes ela vai ter uma repulsa às vezes pelo cheiro, ela não vai dar conta de tocar em determinadas texturas, e aí o que nós podemos fazer em casa, né? Na terapia nós vamos dessensibilizando tudo isso. Um exemplo, ela não suporta o cheiro da laranja. Na terapia nós vamos ali encher um recipiente com um suco de laranja, aonde ela vai estar, na hora que ela vai chegar ali na sala, esse cheiro vai estar ali na sala, né? E isso tudo vai trazendo ali uma dessensibilização. E ela vai acostumando com aquele cheiro. Em casa, o que pode ser feito? A gente pode pegar a laranja também e pode colocar ele para picar a laranja. Ele não dá conta ainda de picar a laranja, não tem problema. Pica ela, coloca num cantinho lá, chama essa criança para a cozinha, às vezes coloca uma farinha, de forma que ele possa manusear aquilo dali, mexer. Vai fazer bagunça? Vai fazer bagunça, mas tudo isso é parte do processo. Ou seja, o brincar para nós muitas vezes é uma bagunça, para a criança é um brincar. Então, vamos pensar, pode ser uma farinha, você pode misturar, por exemplo, arroz, caroços de arroz, né? E o de feijão, misturar no mesmo recipiente, o feijão preto com arroz branco, e pedir que essa criança vá tirando dali aqueles carocinhos de feijão. Tudo isso você vai estar trabalhando ali o sensorial dele, vai estar trabalhando ali o retirar, né, o movimento de pinça, vai estar trabalhando os cheiros também, né? Então tem inúmeras formas. Mamãe, você vai cozinhar, compre alguns utensílios onde a sua criança não tem perigo dele brincar. E deixa ali como se ele estivesse fingindo, né, o simbólico, como se ele estivesse ali fingindo que está cozinhando. Para ele, aquilo é real. Tá bom? E para você, muitas vezes, vai trazer ali um momento de afeto, de conexão com a sua criança. Por quê? Porque é um tempo de qualidade que vocês estão passando juntos. Então, existem inúmeras maneiras de trazer o estímulo dentro de casa, como se fosse, né, com o objetivo, na verdade, das terapias que são realizadas no consultório. Muitas vezes, no consultório, a gente trabalhava com crianças que tinham aí essa questão de cheiros, de textura, e às vezes dávamos banho ali
em vaquinha, em boizinho, em ovelha, colocava todo mundo para tomar banho de um suco de uva ou suco de laranja, colocava a fruta ali. Essa criança muitas vezes chegava, eu tenho um caso que foi bem isso que aconteceu, ela chegava dentro do consultório na hora que sentia aquele cheiro, né? Fazia vômito. Por quê? Porque para eles parece, para nós parece algo tão simples, para eles é muito sério. Então, o que precisa acontecer dentro de casa? É transformar esse estímulo diário ali de forma intencional. E aos poucos, esse mesmo paciente que um dia chegava no consultório e fazia vômito, depois estava pegando os pedacinhos da laranja, pegando a uva e colocando na boca. Foi de uma vez? Não. Eu pedia para pegar e para comer? Não. Só que essa criança foi se acostumando com o brincar ali com aquelas frutas, e na medida que foi acontecendo a dessensibilização, o nojo foi acabando, a sensação de irritabilidade, né? O cheiro foi se tornando algo mais comum, e com pouco tempo depois ele estava comendo aquelas frutas. Então nós precisamos entender que é um passo a passo, é um processo. Do mesmo jeito que eu fazia no consultório, a família usava também desse tipo de brincadeira, às vezes na cozinha, e trazia também esse tipo de brincadeira em casa, de forma diferente da clínica, mas trazia. E isso tudo pode ser feito, e isso tudo gera muito resultado. Preste só atenção numa coisa, a sua casa ela não precisa ser perfeita. A sua criança ela só precisa se sentir em casa, acolhida, amada e segura. E deixa um pouco desse peso, eu tenho que fazer, eu tenho que estruturar algo. Não, faça do seu jeitinho. Por quê? Porque nós sabemos que você é a pessoa que mais quer ver o seu filho bem e com autonomia e desenvolvendo e pronto para uma vida adulta. Então, aproveita tudo isso, né? Todo esse amor, todo esse carinho que você sente pela sua criança, transforme isso em desenvolvimento para ele. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha ele em grupos de mães, compartilhe com aquela amiga que você sabe que está passando por esse mesmo desafio que nós colocamos aqui. E se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva, ativa os sininhos para receber as notificações. Toda semana nós temos vídeo novo aqui no canal e nós estamos aqui por você. Então, fique com mais um episódio do Superacast e nós nos encontramos no próximo.